Olá, estamos de volta no estúdio da TV Êxito, no nosso programa Clique Jurídico, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência das subseções da OAB aqui no Vale do Paraíba. O nosso convidado hoje é de Jacareí, é o candidato Leonardo Zanuto. Seja bem-vindo, Leonardo. Boa tarde, obrigado, Luísa. Então vamos apresentar um pouquinho das suas propostas para a OAB de Jacareí. E para começar, quais são as suas propostas para estabelecer um diálogo produtivo dos advogados com os juízes e promotores? Bom, Luísa, meus pais me ensinaram que a gente tem duas orelhas e uma boca, né? Ou seja, escutar mais do que falar mais. Então essa é a nossa proposta, nós queremos escutar e promover tudo o que for possível para a gente minimizar esses atritos que existem entre juízes, advogados, promotores, defensores e lutar pela causa dos advogados. Ou seja, as prerrogativas, né, todo mundo fala em prerrogativa. O que são prerrogativas? Nada mais do que o advogado que possa exercer o seu direito sem ser impedido, ou seja, com liberdade para poder trabalhar. Então é isso que a gente pretende fazer com relação aos juízes, defensores e promotores. Legal. E em relação ao jovem advogado, quais são as suas ações para receber melhor o recém-formado, aquele que acabou de passar no exame da ordem? Então, isso é um trabalho fantástico, porque a gente está vendo aí com o processo digital, a gente não encontra mais ninguém ao fórum. Então, os processos hoje, com a digitalização de processos, com todo esse processo de informática, os jovens advogados não terão mais acesso às pessoas. Então, eles ficam limitados exatamente com o processo digital. E isso falta o contato, ou seja, não tem mais contato com os advogados antigos que podem transmitir essa experiência. Então, a nossa proposta com relação aos advogados mais novos é fazer convênio com escolas, né, para que eles possam, como êxito, a gente pode utilizar o êxito para isso, né, ou utilizar da ESA, da Escola Superior de Advocacia. O grande problema é que, às vezes, o curso que o advogado recém-formado está precisando, nós não temos disponível na ESA. Então, nós precisamos procurar, primeiro, escutar qual é a necessidade do jovem advogado e, então, informatizar, ou seja, colocar toda a infraestrutura, porque nós temos o problema de São Paulo tem um tipo de processo eletrônico, o Estado de São Paulo, a Justiça Federal tem outro, então isso gera um conflito muito grande. Até as pessoas começarem a entender como é que funciona isso, né, a certificação digital, tudo isso complica a vida do jovem advogado. Ou seja, a gente entende que quando você não tem esse acesso fácil, existe um impedimento para a advocacia. Então a ideia é justamente essa, facilitar o caminho dele, do jovem advogado, fazendo convênios com outras escolas, não só com a ESA, para reduzir o custo e facilitar a vida do jovem advogado. Uma grande reivindicação hoje dos advogados é pelo maior acesso à cultura, ao bem-estar, não só para o associado, mas também para a sua família. Quais são suas propostas para atender esses pedidos? Isso não é difícil. A gente consegue fazer isso facilmente, trazendo. Se a gente tivesse um bom espaço em Jacareí, na própria casa do advogado, seria mais fácil. Mas o nosso espaço ainda é pequeno. A gente pode fazer convênios também com teatros, né, com qualquer tipo de evento, para, em vez de levar o advogado para dentro da casa, né, levar o advogado para esses tipos de evento. Então, na minha opinião, na nossa chapa, a ideia é que a gente faça convênio, né, com várias instituições culturais, para que a gente possa facilitar a entrada dos advogados nos eventos culturais, seja de Jacareí ou de São Paulo, de onde for. E sobre a Escola Superior de Advocacia, quais são as suas ações propostas? Então, as nossas ações propostas com relação à ESA, nós entendemos que é de suma importância, mas nem sempre ela está oferecendo os cursos que os advogados precisam. Então, primeiro a gente tem que escutar os advogados, né, sejam eles jovens, ou mais antigos, ou de meia idade, nós temos que escutar todos eles para saber qual é a necessidade, qual é a efetiva necessidade desses cursos, o que você está precisando nesse momento. A ESA proporciona vários cursos, mas nem sempre é aquilo que o advogado jovem, o de meia idade ou mais antigo, tem necessidade. Então, continuar trazendo, esse trabalho é muito bom, já é feito por todas as subseções, mas pelo menos eu tenho que ter uma infraestrutura. A título de exemplo, existem cursos que estão sendo ministrados agora, mas o local onde nós fazemos esses cursos é muito pequeno. Então eu fico limitado ao número de advogados que participam desses cursos. Eu não consigo ampliar isso por falta de espaço. Seria interessante ter um convênio com outro local, uma outra escola,
que pudesse ampliar esse curso e dar um conhecimento maior para mais advogados. Então a gente fica limitado em função do nosso espaço. Como o senhor pretende ampliar a participação da diretoria nos fóruns e também nos escritórios? Olha, a nossa participação é fundamental, porque esse é o nosso papel. O advogado, ele tem essa função específica, que é promover a justiça e fazer a fiscalização dos órgãos públicos. Então, a participação, ou seja, quando você cria o sistema informatizado, você afasta todo mundo do fórum. Né? Pelo menos para os processos recentes, você está afastando todo mundo do fórum. Isso não impede que a gente continue fazendo uma reciclagem ou tentando trazer essas pessoas, os juízes, os promotores, os defensores, para dentro da casa do advogado. Ou seja, nós precisamos ter uma interação maior com essas pessoas através de eventos, né? A gente precisa começar a criar eventos para trazer essas pessoas, já que os advogados, né, com os processos mais novos, não estão indo mais aos fóruns. Então a ideia, já que os advogados não vão aos fóruns, nós vamos trazer os juízes, defensores e promotores para dentro dos nossos eventos. Essa é a ideia, é tentar unificar com essa característica diferenciada. Gostaria de conversar com o senhor um pouco sobre a inclusão da advocacia na era digital. Como que o senhor pretende contribuir para que os advogados, especialmente os mais velhos, possam entrar nessa era informatizada sem muitos traumas? Isso é traumático. Eu tenho colegas, a gente diz colegas porque são advogados, mas com uma idade mais avançada, que na época que começaram a advogar, faziam curso de datilografia e utilizavam máquina de escrever. Essas pessoas estão praticamente impedidas da advocacia em função dessa nova era digital. Isso tudo é muito bom, mas tem o lado ruim, ou seja, para aquelas pessoas que não foram treinadas, que não têm capacidade, não têm habilidade para lidar com esse tipo de situação, eles acabam nos procurando, os advogados mais novos, para que eles possam continuar exercendo a advocacia. Ou seja, isso é muito ruim. A gente sente, assim, são pessoas que têm conhecimento durante muito tempo, né, exerceram a advocacia e hoje deixam de advogar em função dessa condição. A informática é muito boa e a gente tem visto isso não só na advocacia, mas dentro de casa, os filhos, as pessoas sentam num restaurante para conversar e não conversam mais. As pessoas, através dos celulares, elas ficam conversando uma com a outra sem ter o contato, sem a necessidade de falar pessoalmente. Então isso é muito ruim. Tem o lado bom da facilidade, você não precisa ir ao fórum para pegar todos os documentos que estão no processo. Então isso ajuda bastante, facilita a advocacia, mas por outro lado, impede as pessoas mais antigas de advogar. Isso é um impedimento e a gente não concorda com isso. O senhor tem alguma proposta para os advogados mais antigos, mais experientes? A proposta que nós temos, da nossa chapa específica, é montar uma comissão de ex-presidentes, né, para que juntos a gente possa pensar, ou seja, não são 5 pessoas na chapa que vão resolver todos os problemas, né, dos advogados, ou seja, primeiro, como eu já disse no começo, nós precisamos escutar, ver qual é a necessidade. Sabendo a necessidade de cada advogado, seja ele jovem ou seja ele mais experiente, nós precisamos trabalhar com isso. Então a ideia é que a gente monte, por exemplo, uma sala onde tenha pessoas que possam, eu não consigo peticionar, o meu token não funciona, então alguém que vá auxiliar esses profissionais. Então que tenha alguém dentro das casas da OAB, né, da casa do advogado, para que possa auxiliar essas pessoas. No momento de crise, no momento de não conseguir fazer um peticionamento eletrônico, eu tenho um profissional. Ou seja, o advogado hoje, além de ser advogado, tem que ser técnico de informática. E o senhor acredita que é suficiente o número de integrantes e de comissões dentro da subseção da OAB de Jacareí? Olha, as comissões já existem, né? Todas elas já estão bem pautadas. O que a gente precisa é de comprometimento. Na nossa opinião, o que a gente precisa são de profissionais que os advogados... Porque o que a gente ganha com isso? A gente ganha satisfação, né, em poder ajudar as pessoas, além de fazer a fiscalização, tanto dos advogados que trabalham, quanto aos órgãos públicos. Essa é a nossa função específica, né? Ou seja, fiscalizar e levar o direito para cada um deles. Essas comissões, elas servem justamente para isso, para fazer a fiscalização e para levar o direito às pessoas. Agora, precisa do comprometimento dos advogados, né? Esse é o grande problema. A gente não ganha nada com isso. Então, precisa do comprometimento dessas pessoas. Nós vamos convidar várias pessoas, nós vamos manter, se for o caso, a gente aumenta, né,
Mas é justamente para isso, a gente precisa do comprometimento, ou seja, só 5 pessoas da chapa não vão conseguir fazer isso sozinho. Muito obrigada pela sua entrevista, por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para colocar agora as suas considerações finais. Obrigado. Gente, nós estamos aqui dispostos a, como o nosso próprio slogan da chapa diz, inovação, respeito e tradição. Inovação por quê? Nós queremos algo diferente do que já vem sendo feito, respeito àquilo que já foi feito, né? E tradição em função do nome da OAB. Nós estamos com o Dr. Anis Kifuri, chapa 16. Ele tem várias ideias inovadoras para a OAB São Paulo. E nós, se for possível, né, unir essas forças de São Paulo com Jacareí, nós teremos então, com certeza, um mandato bem diferente. É isso que a gente espera do nosso mandato. Muito obrigada a todos, muito obrigada, doutor Leonardo, mais uma vez por aceitar o nosso convite. E vocês continuem acompanhando a programação do Clique Jurídico, que é o programa da TV Êxito. Muito obrigada e até mais. Até mais.